se mais alguém se uniu a nós nesse meio tempo, né? Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Nós somos a Igreja Evangélica Congregacional Nova Aliança, né? Eu sou o pastor Washington. Se você deseja nos fazer uma visita, nós estamos aqui na Avenida Rodolfo Moreira de Almeida Júnior, 935, tá bom? E pode ter certeza que você vai ser recebido aí de braços abertos, né? Eu quero que você abra comigo e o primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Eu peço aos irmãos que estão aqui no templo, aqueles que tiverem condição, se colocar de pé, para que nós venhamos fazer essa leitura. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram o suborno, e perverteram o direito. Então os anciãos de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Pode se assentar. Amém. Glória a Deus. Bom, Israel nos tempos bíblicos era considerado uma teocracia, né? E este de fato era o plano de Deus, em que a nação tivesse, né, como seu Deus, mas também como seu governante, o próprio Senhor Deus, né? As pessoas torcem o nariz para essa expressão teocracia, né? Porque no entendimento deles, né, é uma forma de governantes, homens, exercer ainda mais poder sobre seu povo, né, usando também a religião como pretexto, né? Porque, na verdade, essa é uma visão de um mundo secular, de um mundo onde as pessoas não creem em Deus ou deuses, né? Então, a ideia é que a democracia deve prevalecer, isto é, a vontade do homem. E baseado em todo e qualquer, e baseado somente nisso, né? Colocar somente a vontade do povo, né, acima de qualquer outra, né, rejeita-se a ideia de teocracia, né, porque não acredito que, como o poder tem que ser exercido através de governantes, né, que esse governante vai realmente ser dirigido por Deus para dirigir uma nação dentro da vontade de Deus, tá certo? Então, por isso que existem as chamadas teocracias, né, que são governos islâmicos, né, onde a religião oficial tem uma influência muito grande ainda no Estado, né? Exemplo que nós temos aí, Irã. Alguns nomes de países, né, trazem o nome da religião, República Islâmica, né, do Irã. A bandeira da Arábia Saudita, por exemplo, traz lá: Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. Então, são, né, se dissermos
que teriam teocracias ainda hoje seriam estas, né? Onde os governos, onde a influência da religião, ela tem um papel importante no Estado, né? Aqui no Ocidente, né, essa ideia caiu totalmente, né? Começado desde da Revolução Francesa, onde foi dado mais, enfim, foi colocado um outro tipo de visão sobre governo, né? Onde a igualdade e fraternidade e outras coisas deveriam prevalecer, né? E aí, desde então, foi fomentada essa ideia de que a religião não deveria ter nenhuma ingerência no Estado. Então, por isso, né? Já houve influência muito grande, né? Da igreja no Estado, né? Mas desde de algum tempo, né, houve essa cisão de igreja e Estado. Na verdade, isso foi bom para a igreja, né? Porque teocracia, na verdade, propriamente dito, a única que deveria ter existido na terra, né, seria realmente Israel, porque foi uma nação que Deus chamou para existir. Então, se Deus chamou para existir, quando Ele chama Abraão e diz que faria dele uma nação, e depois que o povo é escravizado no Egito, e Deus chama eles para saírem da escravidão e promete para eles uma terra, então Deus deu para eles, né, o nome da nação, fez uma nação existir através de uma pessoa e deu para eles uma terra, né, e através do seu culto também uma influência grande na cultura. Então, seria o único povo a que Deus deveria pedir o direito, né, de governar realmente, né? Apesar que nós cremos, né, que se pessoas forem dirigidas por Deus, ela pode levar uma nação a andar debaixo da vontade de Deus, porque a Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, se de fato o povo entregar a vontade a Deus, uma nação pode se tornar, sim, né, teocrática, mas por vontade humana. Por que eu estou falando isso, por vontade humana? Porque mesmo Deus, né, apesar de ter todo o direito de governar sobre Israel, né, houve poucos momentos em que realmente isso aconteceu. Porque, infelizmente, foram poucos os líderes que realmente governaram debaixo do temor, debaixo da direção de Deus, né? Porque, no fim das contas, Deus sempre respeitou a vontade humana. Eu vou mostrar isso para vocês aí em alguns textos, né? Então, só pode haver teocracia, vamos dizer, colocar entre aspas, né? Porque primeiro, porque o entendimento que as pessoas lá fora têm sobre esse termo é diverso, né? Mas para nós ele é real, né, se um homem der esse poder para Deus, tá? E isso acontece também sobre cada um de nós. Por quê? Porque, como nós cantamos, reina sobre mim, Deus quer ter o seu governo sobre nossa vida, mas Deus só pode governar se nós entregarmos para Ele o poder de reinar sobre nós, governar nossa vida, dirigir nossa vida. É o que nós fizemos quando nós aceitamos o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E eu gosto de sempre enfatizar, né? Primeiro, para que Ele seja Salvador, Ele tem que ser Senhor. Porque sem que Ele seja Senhor sobre sua vida, né, é sinal que salvação não ocorreu. Porque se nós somos resgatados para ser propriedade dEle, né? Para andar conforme a sua vontade, para sermos os seus servos, porque Jesus com seu sangue nos comprou para Deus. Então nós somos seus escravos. Então isso acontece também a um nível particular, pessoal, na vida de cada um. Deus só pode reinar se nós permitirmos, né? E essa passagem que nós lemos aqui, embora o livro de Juízes, né, esteja antes
antes do livro de Samuel, né? Ele ocorre no período dos juízes ainda. Mas Samuel foi um profeta de Deus, né, tão destacado, que mesmo no período de juízes, ele não consta no livro de juízes, mas este período ainda é o período dos juízes, onde Deus levantou homens, né, desde Gideão, Jefté, enfim, e outros homens, Sansão, né, outros homens no livro de juízes, e Samuel foi um juiz, levantado por Deus para julgar Israel. Então ele viajava toda a nação, resolvendo questões, disputas, dirigindo a nação, né? Este foi chamado período de juízo. Seria como se, né, o STF no Brasil governasse o nosso país, né? Peraí, né? Quer dizer, né? Bem que está acontecendo, né? Parece brincadeira, mas não é, né? A gente tem que orar pelo nosso país nesse sentido, né? Enfim, isso aconteceu no período do povo de Israel, tá? Então, um regime hipoteticamente teocrático, tá? Agora, o sistema do governo pouco importa se juízes, presidentes, reis, parlamentares, né? A Renata falou aí da rainha da Inglaterra, né? Que reina, mas não governa, né? Mas existem reis ainda, tá? Que reinam. Arábia Saudita, Jordânia, manda mesmo, tá? Então ainda existe monarquia ainda, que um sistema de governo onde, né, eles realmente comandam o país, tá bom? Dei 2 exemplos, devem ter mais, tá? Então, não importa qual era o sistema em si, tá? A questão da teocracia estava muito mais ligada em este líder ser um homem dirigido por Deus, como foram alguns homens de Deus, né? O próprio Davi, Salomão, enquanto Salomão esteve fiel ao Senhor, né? E aí nós temos Josias, Ezequias, Asa, né? Homens que governaram, né, segundo o temor de Deus. Então, realmente, enquanto quiseram, é engraçado, sempre fizeram o reino prosperar. Tinha paz, vencia guerras. Né? Por quê? Porque Deus é com aqueles que confiam nele. Isso só aplica a sua vida pessoal. Enquanto Deus estiver governando na sua vida, né, você pode passar lutas, pode passar tribulações, mas você vai ter vitórias. Amém? As bênçãos vão estar presentes na sua vida. Nossa vida não é uma vida de ausência de lutas. Aliás, para ter vitórias, né, quando você fala de vitória, você entende lutas, né? Porque alguém só tem vitórias, né, quando enfrenta lutas. Mas Deus é contigo. Passares pelas águas, elas não vão te submergir. Se passar pelo fogo, ela não vai te queimar, porque o Senhor é contigo. E ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, Deus é contigo. A sua vara, o seu cajado te consola. Tá? Então nós estamos falando, né, um pouquinho sobre governo, né? Tocando um pouquinho de política, mas não necessariamente o assunto é mais, né, sobre aproveitando aí o tempo que nós estamos tendo, né, de eleição hoje, né, porque todo mundo já foi votar ou justificou, né? Então um tempo bem propício, né, porque é o que está na boca do povo, é o que está se falando, né, quem vai ser o prefeito, quais vereadores ganharam, enfim, é um assunto que deve estar sendo falado aí em cada esquina, em todo lugar, né? Mas nós temos, de acordo com a Bíblia, aquilo que nós desejamos que sejam, né, os nossos governantes, como eles sejam. Em Provérbios 29, versículo 2, fala assim: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Porém, se domina o perverso, o povo suspira. Então, quanto mais gente honesta, íntegra, realmente e justa houver, né, as coisas realmente, verdadeiramente andam, funcionam, né, porque as pessoas vão se basear no princípio da justiça, né, e justo é dar o que é correto para todo mundo, né, e não para os preferidos, os amigos, os colaboradores, quem está comigo, né,
quem suborna ou quem paga mais. Pessoas justas não andam dessa forma. Então, quando há gente honesta, íntegra e justa, as coisas andam. Só de não desviar nada que é público, né? Pode ter certeza que pelo menos vai sobrar dinheiro para que as coisas sejam feitas, né? E aí o versículo 4 diz: o rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. Amigo de imposto é aquele que quer explorar o povo. Isso aconteceu no reino de Israel, né? Quando o rei Roboão, filho de Salomão, ele, seguindo o conselho dos seus amigos jovens e desprezando o conselho dos conselheiros mais velhos de seu pai, né? Ele disse às tribos, né? Se meu pai foi duro com vocês, meu dedo mindinho vai ser muito mais forte do que ele. Quer dizer, não é assim que você quer governar sobre a gente, né? Então fica aí você com o seu, né, com o seu reino, né, e nós, as outras 10 tribos, vamos nos separar. Foi aí que aconteceu a divisão entre Israel e Judá, né? Olha para você ver, quando alguém não age com sabedoria, né? Não foi este, amigo de impostos, né? Porque a reclamação do povo das tribos eram justamente essas, né? Que a carga de impostos durante o governo de Salomão era muito pesada, e realmente era, né? Então eles queriam uma mudança, e os conselheiros mais velhos já haviam dito para ele, para que eles fossem, para que falassem ao coração do povo, né? Mas ele decidiu agir de forma, enfim, de imposição, né? De agir querendo mandar, né? Enfim, eu queria usar uma palavra que não me veio à mente. Mas aí no versículo 14 também fala, esse capítulo 29 é interessante, ele fala alguns versículos falando sobre o governo. O rei julga os pobres com equidade, o rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre, né? Então, um governante que atenta para a necessidade do povo, né, sofrido, né, do povo mais pobre, né, pode ter certeza que ele, né, vai estar né, muito tempo no poder, né? No nosso caso aqui, como nossas reeleições são no máximo 2, né? Então, normalmente, quando o governante agrada o povo, né, ele consegue manter o seu mandato por mais 4 anos, né? Então, é disso que fala, uma pessoa que faz justiça social. Ainda mais no nosso país, né, que ainda há tanta diferença, desigualdade nessa questão de distribuição de renda, né? Então, embora haja aí uma tendência atual, né, para essa política liberal no sentido econômico, né, de deixar o mercado cuidar de si mesmo, né, eu não concordo totalmente, né? Eu acho que o governo, enquanto houver essa desigualdade toda, tem que realmente ter políticas, né, sociais, tá? Então é importante nós estarmos atentos, fazer disso nossas orações. E aí o versículo 26 diz também: muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Porque mesmo pessoas justas, elas podem errar, porque são falhas, porque são humanas, né? Então, querido, nossa confiança nunca deve estar num Salvador da pátria, né? Nossa confiança deve estar no Senhor. Amém. Porque quem é o nosso Salvador realmente é Jesus, né? Então, embora haja pessoas aí buscando favores, né, e coisas que às vezes nem competem, né? Porque, por exemplo, pessoas buscam favores de pessoas que estão em cargos legislativos, né? Não é função dele fazer esse tipo de coisa, mas essas coisas acontecem, né? Nossa confiança deve estar em primeiro lugar no Senhor, nosso Deus, né? O que eu quero dizer para você, nós aprendemos aí com esse texto, onde quando o povo chega para Samuel e fala, nós queremos um rei, né? Chega, porque eles olharam para os filhos de
Samuel vocês, né? Porque diz aí o texto que nós lemos que eles se inclinaram à avareza, era gente interessada em dinheiro, e aceitavam suborno, que eram juízes, né, para perverter o direito. Quer dizer, na hora de julgar, porque eles já estavam julgando já em uma região da nação, que era aqui, diz aqui que era em Berseba, né? E eles estavam, né, o pai estava com que, digamos, treinando eles, né, para a função, mas eles estavam sendo corruptos, e a fama deles já havia se espalhado por toda a nação. Tanto é que os anciãos da nação se reuniram para ir falar com Samuel, e falaram assim: olha, os seus filhos não vão tomar o seu posto não, porque eles não são pessoas honestas, não são pessoas íntegras, né, para fazer isso. Eles pervertem o direito, quer dizer, são corruptos, né? Então essa era a condição dos filhos de Samuel. Então Samuel, aquilo desagradou Samuel. Primeiro porque ele estava no seu posto de juiz, e eles já estavam pedindo o quê? Já estavam pedindo um rei, com Samuel exercendo ainda o seu cargo, né? E ainda ficou um tempo, né? Porque ele teve toda aquela interação com Saul, com Davi, né? Então ele ficou um bom tempo ainda, apesar de aceitoso, tá? Então isso desagradou a ele. Ele não sabe porquê, mas ele viu que alguma coisa estava errada naquilo. E aí ele foi orar a Deus. Diz aí, olha só, ele não deu resposta nenhuma, né? Ele foi consultar o Senhor, né? Diz o texto, ele foi orar ao Senhor. E Deus realmente, ele sentiu aquilo que ele sentiu, né? Provavelmente foi um incômodo gerado pelo Espírito Santo, né? Ele sentiu que algo não estava certo. E aí Deus respondeu para ele: atende a voz do povo em tudo quanto ele te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Quer dizer, Deus está falando para Samuel: Samuel, você acha que eles não querem você? Eles não querem a mim. Por quê? Porque Samuel foi um homem levantado por quem? Por Deus, não foi? Não foi Deus da meninice dele que chamou Samuel, né? Eu te constituí profeta sobre Israel, para que você, né, fale, para que você seja profeta da nação de Israel. Então, em suma, resumindo, quando eles estavam rejeitando Samuel, eles estavam rejeitando a quem? Rejeitando a Deus. É a primeira vez que eles estavam rejeitando a Deus? Não. Isso aconteceu desde o tempo do Egito, né, e posteriormente no tempo de Juízes. Quantas vezes o povo caía na idolatria, aí clamavam ao Senhor, Deus levantava um juiz. Quer dizer, é isso que Deus estava falando, né? Olha só, diz o versículo 8: segundo todas as obras que fez desde o dia que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti, né? Quer dizer, o povo está rejeitando você, só que o povo já me rejeitou. Só que era uma rejeição, vamos dizer assim, né, de muitas pessoas no meio do povo, mas eles ainda não tinham pedido a Deus para retirar o governo dele sobre eles. E é o que estava acontecendo aqui, né? Ele falou: olha, nós não queremos mais Deus como né, o nosso governante. Nós queremos ter um rei sobre nós, né? Então por isso Deus disse a Samuel: atende o que o povo diz, porque no final das contas, gente, teocracia só vai existir, governo de Deus só vai existir realmente se o povo deixar. É por isso que Josué disse para o povo: olha, tem aí os deuses dos amorreus, não tem? E tem o Senhor Deus. Escolham agora quem vocês querem servir. Agora, se vocês forem servir ao Senhor Deus, Deus é um Deus zeloso. Vocês não vão poder servir a Deus de qualquer forma, né? Então, Deus, quando o povo diz: não, mas nós queremos servir ao Senhor Deus, quer dizer, ele fez uma promessa. Na verdade, Josué, você vai lá no texto, Josué 24, ele faz uma afirmação, ele diz: não podereis servir ao Senhor.
Por quê? Porque ele já sabia como o coração do povo estava inclinado, mas eles insistiram: não, nós vamos servir o Senhor. Então Josué disse: então agora vocês vão lançar fora os deuses dos amorreus que se encontram no meio de vocês. Quer dizer, as imagens de esculturas, ídolos, né, que eles tinham que lançar fora. Então, queridos, essa realidade já vinha acontecendo, né, do povo rejeitando a Deus, né, e agora estavam rejeitando também o seu governo sobre eles, né? Então, a questão não era o sistema de governo, se seria um rei, se seria um presidente, se seria, né? Porque Deus já havia previsto. Se você vai lá na lei, quando vocês levantaram o rei entre vocês, e Deus falando como que seria, que deveria ser, né? Os direitos do rei, aquilo que ele teria direito, né? Mas a questão é que não era tempo, né? Provavelmente no plano de Deus, Deus manteria Samuel por mais um tempo e levantaria uma pessoa segundo o coração dele. Quem lembra? Isso lembra de vocês quem? Samuel estava vivo ainda quando ungiu Davi, não foi? E Saul foi um desastre, não foi? Não foi. Embora Deus tenha mostrado para Samuel quem seria esse homem, né? Mas foi, vamos dizer assim, que foi o melhor que Deus pôde encontrar. Tanto é que quando Samuel começa a pisar na bola inúmeras vezes, né? Aí Saul começou a pisar na bola inúmeras vezes. Teve uma passagem que Samuel diz para ele assim: olha, se você não tivesse feito o que fez, Deus teria confirmado o seu reino. Mas era um homem desobediente. Ele sacrificou ao Senhor sem esperar Samuel que estava vindo, né? E aí não era para fazer nada disso, era para matar tudo, né? Todo, tá? Inclusive os animais. E aí Samuel diz: é mais importante é obedecer a Deus ou sacrificar, né? Foi aí que tem essa passagem, né? Porque o pecado de rebelião é como feitiçaria, como idolatria, né? Comparou, é um pecado abominável para Deus. Então, Saul foi um desastre. Saul consultou feiticeira, né? E pagou caro por essa desobediência a Deus, né? Morreu ele e ainda prejudicou o seu filho, que era um homem bom, Jonas. Então, queridos, nós vemos aí que o plano de Deus foi sempre ser, né, o rei de Israel. A Bíblia não fala, né, quem é o rei de Israel? Isaías 33, versículo 22, diz assim: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Quem era o supremo de Israel? Senhor. Ele quem julgava Israel. Quem fazia as leis de Israel? O Senhor. Inclusive leis civis, né? Deus é que deu a lei para Moisés. Então, o parlamento era Deus também. E aí diz também que o Senhor é o nosso rei. Quem era o executivo de Israel? O Senhor Deus. Ele que preside. Aleluia. Amém? Então Deus, querido, Ele quer julgar sua causa. Deus quer fazer com que você conheça as suas leis. Amém? Deus quer governar a sua vida. Pode ficar tranquilo. Se você andar de acordo com a vontade de Deus, andar nas suas leis, nos seus mandamentos, amém? Deixar que Deus julgue a sua causa, né? Porque muitas vezes nós queremos tomar justiça com as nossas próprias mãos, pagando o mal que nos fazem da mesma forma, né? E a Bíblia fala para a gente não fazer isso, porque é o nosso Senhor, Ele é quem vai nos vingar, né? Se isso for necessário. Então o Senhor quer governar sobre a nossa vida, assim como Ele queria governar sobre Israel. Mas de fato, sempre Deus deixava para eles a opção de escolher. Interessante isso, né? Porque Deus tinha todo o direito de exercer seu poder, né, de uma forma autoritária, né? Mas iam chamar a Deus de tirano, né? E Deus não é nada disso.
Deus quer governar sobre a nação, sobre o povo, sobre a vida daqueles que dão o seu governo a Ele. É isso que nós fazemos quando a Bíblia diz que nós vamos retirar nossas coroas, né? Depositar sobre os pés dele, o governo é dele, né? Ele é que domina sobre nós, é o Rei dos Reis. A Bíblia não diz que nós seremos constituídos reinos e sacerdotes? Então, Ele é o Rei dos Reis. Então, querido, nós vemos essa situação. Então, Samuel era um homem temente a Deus, que para tudo orava e consultava a Deus. E ao pedirem um rei, fora do tempo e da vontade de Deus, eles estavam rejeitando o quê? A direção de Deus, que claramente, visivelmente estava sobre a vida de Samuel. Então Deus falou: estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Então, nós vemos aí o que aconteceria com a nação quando eles começassem a ter um rei. Porque Deus fala para eles o que vai ser. Olha a demanda que vai ser para a nação, né? Provavelmente Deus queria preparar a nação para isso, quando vocês começarem a ter um rei. Porque diz aí o versículo 10: referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei, e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos, e empregará no serviço dos seus carros e com os seus cavaleiros, para que corram diante deles. E os porá por capitães de 1000, capitães de 50, capitães de 50, outros para levar os seus campos, ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem as suas armas de guerra, e o aparelhamento de seus carros. Tomará vossas filhas para perfumistas, cozinheiras, padeiras, tomará o melhor das vossas lavouras, das vossas vinhas, das vossos olivais, e dará aos seus servidores. A vossa sementeira e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhidos, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Olha só o cumprimento da palavra lá de Roboão, né? Quando o povo estava cansado de tanto imposto, de tanta carga. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel, e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz, estabelece um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Então ele disse: olha, vai tomar os filhos de vocês, sabe os filhos que estão vivendo com vocês? Eles vão ter que vir servir no palácio, vão ter que vir servir no exército, né? Vão ter que trabalhar nos campos do rei. E o povo achando isso normal, achando que não tem problema. Não tem problema não. Eles não pensavam em quanto seria oneroso, né? Ele vai pegar as coisas boas de vocês e vai dar para os oficiais dele. Aí começa, né? Ali o povo que, né, mama nas tetas, né, do governo. Então era isso que Deus estava falando. Olha como será oneroso, como será algo que vai custar muito para vocês, né, ter um rei sobre vocês, com tudo isso que nós lemos, né? Infelizmente, além disso, né, a possibilidade de um sistema abusivo. Por quê? Por que às vezes a monarquia é um sistema abusivo? Porque ela é vitalícia, o cara fica lá até não tem possibilidade dele ser resignado do seu cargo, a menos que seja morto, né, ou deposto. Mas aí, quando acontece uma deposição, implica em revolução, guerra, né, rebelião, né? E hereditário. Mesmo que o filho dele não seja bom como ele foi, ele vai ficar no cargo. Por quê? Porque é um sistema hereditário. Não? Então, Deus foi rejeitado em várias situações na Bíblia, né? Eu citei alguns casos para vocês. Em Jeremias 2, versículo 13, nos mostra uma dessas situações, onde Deus diz a Jeremias: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que
e não retém as águas. Duas coisas fizeram o povo, né? Abandonaram a Deus e procuraram, né, sustento, né? Procuraram matar a sua sede, e aqui é uma linguagem figurada, em uma cisterna rota. Sabe, quer dizer, cisterna que não retém água, que não tinha água, eles iam buscar água, não tinha. Então Deus falou: eu sou a fonte da água viva. Aquele que beber, Jesus disse, né? Porque Jesus é Deus também, previsto. Eu sou a fonte da água viva. Aquele que beber da água que eu lhe der, terá um rio, né, a fluir de dentro de si, que joga para a vida eterna. Amém? Nunca mais terá sede, nunca mais terá uma necessidade, porque Deus vai ser a sua provisão diária. Não somente provisão física, mas provisão de paz, provisão de alegria, provisão de amor. Amém? Então, em 1 Crônicas 17:20, Davi diz: o Senhor, ó Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há Deus fora de ti, segundo tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. Sabe o que acontece? Tem gente aí tendo saudade da vida antiga que levava, das baladas, né, onde ia, das bebidas que tomava, das namoradas inúmeras que tinha, né? Parece que se arrependeu de se arrepender, né? Digamos assim, tentando pensar que era feliz e não sabia. O problema, sabe o que acontece? Tem pessoas que não estão vivendo os livros de júbilo, que a Bíblia fala, né, que nós cristãos, a vida abundante que Jesus veio trazer, é porque não conhece a Deus. Porque na presença do Senhor há plenitude de alegria e delícias perpetuamente, como diz o Salmo 16. E aí, quando as pessoas não vivem a plenitude de Deus, vai sentir vontade de buscar outra coisa, porque não está encontrando em Deus a sua satisfação, e vai cavar cisterna rota. E aí sim ele vai descobrir que era feliz e não sabia. Porque mesmo que você esteja aí curtindo a vida adoidado, né, você está caminhando para o inferno. Nada pode ser mais infeliz do que não ter a salvação de Deus. Então, cuidado com as escolhas que se nos apresentam. O inimigo vai tentar tirar-nos do caminho, fazer-nos abandonar o Senhor por outras coisas, para ter momentos fugados de prazer, para não ter a responsabilidade, né, de estar ouvindo o que está ouvindo, que você está ouvindo agora, e isso implica, né, e tem um custo. Seguir a Deus tem um custo, né? Tem a ver com tomar a cruz, negar a si mesmo. E Jesus pediu, né, para que nós avaliássemos antes de o dizermos, né, o discipulado tem um preço. Nenhum rei vai à guerra contra um exército maior que ele se ele não vê se tem condição realmente de sobrepujar o inimigo. Ninguém começa a levantar uma torre se ele vê que não tem dinheiro, custos, né, para começar que você avalia. Mas pode ter certeza. Seja o custo que tenha, né? Seja o peso da cruz, o quão pesado ela seja o que te custar. O que dará o homem em troca da sua alma? Como você vai poder comprar a sua salvação? A alma sua vale mais que o mundo inteiro. E eu não estou dizendo aqui para você viver uma vida miserável, não. Agora vamos viver uma vida miserável, o pastor falou que não posso sair. Então vai buscar em Deus, onde está a água viva. Vida em abundância. Deus não quer que você seja um religioso miserável, né, que fica aí se sentindo culpado porque não vem na igreja, ou, né, mas eu sou crente, poxa, posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não, você pode não fazer, vamos inverter essa ideia, porque os outros são escravos, você não. Você tem a liberdade de poder dizer não às coisas que as pessoas não podem. Então, diante disso, nós temos escolhas a fazer. A Bíblia diz, o Senhor diz lá em Deuteronômio 11, 26 e 28: eis que tenho colocado diante de vocês a bênção e
e a maldição. Nessa eleição, além de escolhê-lo, existe um plebiscito, né? Como lá nos Estados Unidos tem um plebiscito para várias coisas, né? Armas e, né? Enfim, várias. Como às vezes tem plebiscitos também, nós fizemos um, né? Se o povo queria o sistema parlamentarista, a monarquia ou presidencialista, enfim, Deus também quer que nós façamos escolhas. Ele tem colocado diante de vocês bênção e maldição. E Ele pede que nós escolhamos a bênção. Fazendo o quê? Seguindo as suas leis, fazendo a sua vontade. Como diz a palavra aí, 11, 26 e 28. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno. Vida e morte também. Deus propôs para o povo de Israel vida e morte. Por quê? Porque Deus quer que nós o sigamos, que seja uma escolha voluntária nossa, né? Então, quando, pois, todas as coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, Deuteronômio 30, deixa eu ler o versículo 19 logo. Os céus e a terra, como hoje tomo por testemunha contra ti, que te propus vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Se aplica a sua vida também. Amém? Porque Deus promete aqui longevidade, promete, né, a terra prometida para você, seja lá o que isso significa para você, né? Conquista de uma bênção, de uma vitória, né? Então, e esse pedacinho do começo aqui, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, né? Até o modo dos juniores, é isso, velho? É o modo dos juniores, né? Amando ao Senhor teu Deus, apegando-te a Ele, ouvindo a sua voz. Escolha Deus, escolha a vida, né? E porque fora de Deus só há morte, porque só Deus é a vida, só Jesus é a vida e a ressurreição e a vida. Deus, né, chamou o povo através de Josué, em Josué 24:15, ele disse, né, eu já falei isso para vocês, vou só citar, quando ele disse, os deuses dos amorreus, escolhei a quem vocês querem servir, mas ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você vai dizer para os seus filhos, quem que a gente vai eleger como rei, como Senhor da nossa vida? Nós vamos eleger Jesus Cristo. Eu e minha casa, todos eles vão eleger Jesus como Senhor de nossa vida. Foi o que Elias disse ao povo, né, quando estava no Monte Carmelo, lá em 1 Crônicas 18:21, né? Está aí Baal, está aí Deus, a quem vocês vão servir? Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Vocês vão ficar aí, né? Não sei se sirvo a Deus, não sei se sirvo a Baal, eu não sirvo os dois. Não, Deus não quer. Ou você serve a Deus, ou você serve a Baal. Escolher, pois, a quem vocês vão servir. Deus também fala que nós não podemos amar o mundo, né? Porque quem ama o mundo se constitui inimigo de Deus. 1 João 2, versículo 15 e 16. Porque tudo o que há no mundo, a sua cobiça, a sua concupiscência, tudo é vaidade e vai passar. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. O mundo é contrário a Deus. Por quê? Porque quem governa este mundo é quem? O príncipe deste mundo é quem? Satanás. Deus deste céu. Um mundo que já está no maligno. Então esses movimentos todos, essas luzes todas, essas coisas que fascinam os jovens, né? Cuidado. Parecem caminhos bonitos, mas são ratoeiras. São caminhos de morte. Tem jovens perdendo a vida aí nas drogas, no tráfico. Meninas que se alinham a rapazes violentos, só assistindo. Eu quase não faço isso, mas ontem eu parei para assistir essa Cidade Alerta aí, não sei o que da vida, né? Era só caso de meninas jovens sendo mortas por rapaz, né? Por quê? Porque pessoas fazem escolhas ruins.
Porque pessoas não amam segundo a vontade de Deus, porque se fizessem, seriam muito mais felizes. Então, nós vemos aí, o que nós vamos escolher? Pecado ou justiça? A Bíblia diz que, porque nós somos sepultados com Cristo, o corpo do pecado foi sepultado, foi crucificado com Cristo, morto, e agora nós fomos feitos servos da justiça, fomos feitos livres. E ser livre não significa, né, que agora foi implantado em você um chip que te impede de pecar. Não, ser livre é ser livre para pecar se você quiser. Mas aí Paulo fala: não ofereceis os vossos corpos como instrumento de injustiça, antes oferecei-os a Deus, né, como instrumentos de justiça. Então é isso que a Bíblia nos ensina. Por quê? Porque aquele que comete o pecado se torna escravo do pecado. E a Bíblia diz claramente que é possível alguém que tenha sido feito livre se tornar escravo novamente. Porque diz lá, o cachorro voltou ao vômito e a porca voltou de novo para o lamaçal. Então, cuidado. Nós devemos escolher e continuar escolhendo o Senhor. Porque isso não significa uma escolha de um dia. É uma escolha que nós fazemos para todos os dias da nossa vida. Eu vou levantar, eu vou abrir meus olhos e vou dizer: ou eu vou servir o Senhor. Amém? É a carne ou o espírito. Porque a Bíblia diz lá em Gálatas 5, 16, 17 que eles fazem guerra entre si, para que cada um quer que você faça a vontade dele, ou a vontade da carne ou a vontade do espírito. Mas se vós, diz lá Romanos 8, 13, mortificar as obras da carne através do espírito, você vai viver. Amém? Então seja dirigido pelo Espírito. O que você vai escolher? Cristo ou Barrabás? Hein? Cristo é o arquetipo de servo. Isso significa o quê? É o protótipo, é o modelo de servo. Porque diz a Bíblia que quando ele se encarnou, ele se tornou reconhecido em figura humana. Diz lá, ele se tornou servo. Porque você vê as passagens lá de Isaías 40, Isaías 41, 42, fala o sofrimento do servo do Senhor, né? Não sei o que do servo do Senhor, porque ele veio para servir. E ele, quando ele lava os pés dos discípulos, disse: vocês me chamam de mestres, de fato eu sou, mas assim como eu lavei os pés de vocês, porque isso era serviço de servo, de escravo, eu deixo vocês o exemplo de fazer o mesmo. Lavar os pés uns dos outros. E não significa simplesmente literal, não, era de servir, como se fosse um escravo, aos outros. Barrabás não, Barrabás, né, segundo o que entendem aí, porque ele levantou uma sedição na cidade, né, o texto que narra isso é o texto de Lucas, os outros não deixam tão claro. Então provavelmente ele era ligado ao partido dos zelotes, né, de gente que estava insurgindo contra o governo, o Império Romano, né, e causava confusão, matava gente. Por isso que diz o texto, né, que ele era um homem conhecido, né, como a novela de Jesus tenta retratar. Né. Então, só que ele era um homem violento, um homem que matava. Diz lá que ele também estava preso por homicídio. E o povo quis quem? Cristo ou Barrabás? E os líderes judaicos, por ciúme, porque Pilatos viu que era inveja, né? E a esposa diz: não mexe nesse homem justo. E ele tentava uma maneira de livrar Jesus. Mas os líderes religiosos lá gritando, mandando o povo gritar, né? Matam, crucificam, fora com este homem, né? Então, entre Cristo e Barrabás, Cristo servo, Barrabás a alma livre, mas a alma livre que é, né, desobediente, rebelde, que quer fazer a sua vontade ao invés da vontade de Deus. O povo escolheu quem? Escolheu Barrabás. Então, hoje, escolha Cristo. Jesus disse lá em João 13, 20, que, deixa eu abrir, quero ler esse texto para você. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe Jesus, recebe aquele que enviou.
Quem recebe Jesus, recebe o Pai. Quem honra a Jesus, honra o Pai. Nesse época do ano você deve ter recebido na porta de sua casa, né? Se não na porta, eles passaram certamente na porta de sua casa, né? Mandando coletinho, dando tchau para você, chamando pelo nome, porque eu ouvi o cara falando: "Oh, você é aqui das plantas, né? Como é que está sua família? Como é que está seu pai? Como é que está sua mãe?" Né? Como tinha na minha cidade lá, um que chegava lá: "E aí, como é que está seu pai?" Né? Era o antigo prefeito nosso lá, populista só porque, né? Aí, ô seu João, mas meu pai já morreu. Vocês acham que esse cara não sabe sair nem dessa? E ele disse: "Morreu para você, seu ingrato. Para mim ele está vivo aqui no coração ainda." Né? Jesus não te engana, né? Não faz promessas vazias, não aparece de 4 em 4 anos só, né? Jesus é fiel. Ele diz: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo." O que ele está propondo aí? A Bíblia coloca como sinônimo de amizade comer junto, sabe? O estar à mesa, se alimentar junto. Jesus está propondo para você uma amizade com o mundo inteiro. Amém? Então escolha Cristo, escolha ao Senhor.